Startar a gravação. Pronto. Então, pessoal, obrigado a todo mundo por ter vindo, pela participação. Instituto Ágil. Hoje é a principal comunidade ágil em Portugal. E, enfim, vamos começar mais esse evento. Aqui alguns recadinhos antes da Coca começar. Bom, e os próximos eventos que a gente vai ter um em maio, dia 15, ainda estamos a confirmar se vai ser presencial ou online, então fiquem ligados. Logo nas redes sociais a gente vai anunciar. E um que está confirmado que vai ser presencial em Lisboa, que é no dia 29 de maio. Esses são os nossos próximos, tem um link aqui do Meetup, logo vão aparecer no Meetup. Então sigam a gente lá no Meetup para ficar atualizado com os próximos eventos. Pode me interromper, tá, Raquel, se eu esquecer alguma coisa aqui. A gente vai ter o sorteio aqui, dois sorteios nesse, que na verdade não vai ser um sorteio, já explico, mas vai ser 3 sessões de mentoria com a Coca, tá? Business Life, e um bilhete para o evento Business Agility Summit, que vai ter agora em maio, né, Raquel? É agora em maio, né? Isso, dia 27 de maio. Isso, 27 de maio em Lisboa. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar durante o evento um link Já está aqui no para chat. Já está no chat? Então já está no chat. Para vocês escreverem um pitch do que entenderam, enfim, do que a gente vai conversar aqui com a Coca. E aí, no final, a Coca vai escolher os 2 melhores, mais interessantes que ela achar para ganhar esses prêmios, tá bem? Podem escrever durante, se vocês preferirem, mas também depois que a Coca acabar e tudo, a gente vai dar ali uns 5 minutinhos para quem ainda não escreveu, escrever o pitch lá, colocar o que aprendeu com esse evento, e aí a Coca vai ler. Tá Mas não é bem? nada de resenha, tá, pessoal? É É um só pitch rápido, tá? Resumido, muito senão... rapidamente os Se for textão, insights. você pode pular, tá, Coca? Fernanda entrou não, né? O Fernando não está aqui ainda, mas só para dar um breve enquadramento, vai ter agora no dia 27 de maio um evento de Business Agility Summit, já teve um no ano passado. É um evento que vão ter vários cases, palestras interessantes, e é um evento que ocorre o dia inteiro. E então a Altuga Ágil vai estar aqui como apoiador também nesse evento, então também eles nos forneceram aqui esse bilhete para a gente poder estar sorteando aqui para a comunidade, tá bem? Tem aqui o QR Code também, se vocês quiserem mais informações sobre Sim. o evento também. Bom, aqui está o QR Code feedback. Deixem o feedback no Vai final, eu mandar. vou mostrar de novo aqui, mas é importante para a gente ter o feedback, para a gente poder sempre melhorar aqui nos eventos, tá bem? Aqui é o pessoal do staff, Raquel, eu, o Matheus, tem mais o Thiago e a Sil. Se quiserem se conectar com a gente, está aqui o QR Code também. Sigam a gente nas redes sociais, LinkedIn, no Instagram, por e-mail, enfim. Sinal de E fumaça. Isso sinal de aí. fumaça, Meetup. E agora, vamos lá com a Coca. É contigo, Coca. Pode se apresentar. Valeu, obrigada. Boa noite, pessoal. Acho que está todo mundo aí já depois das 6, talvez. Então, boa noite. A gente hoje vai falar sobre gestão de portfólio de produtos. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Já ouviram falar? Quem aqui já viveu a experiência de fazer parte do time que faz a gestão de um portfólio de produtos? Tem 2 pessoas aí que vão poder colaborar. Quem aqui já sofreu as dores de uma gestão de portfólio de produtos que não estava sendo bem feita? Várias mãos, né? Achei legal a gente, de repente, começar falando um pouquinho sobre as dores que vocês sentem. Quem topa aí falar? Pelo menos uma palavra, uma frase simples? Quais são as maiores dores de um portfólio de produtos mal gerido? A impossibilidade de visualizar e mapear as dependências, por exemplo. Essa é boa. O que mais? Eu chuto dificuldade de priorização. Viu? Quem vem primeiro, que também está relacionado às dependências. Isso aí. Faltou a minha.
Quem mais? Acho que a A própria dificu- comunicação em si também. Desculpa. Não, comunicação também, sempre, né? Eu acho que a dificuldade de tomar decisões quando você precisa descontinuar um produto, né? Ou acelerar algum outro produto. Então, não ter essa visão dificulta essa decisão. Exatamente. Na verdade, o que acontece hoje é que pouquíssimas empresas estão, de fato, fazendo uma gestão estratégica do seu portfólio de produtos, tá? A gente vai abreviar aqui gestão de portfólio de produtos para GPP, para ficar mais fácil, eu não ficar falando uma frase inteira só para dizer o nome do que a gente está trabalhando em cima hoje. A minha proposta hoje é que a gente tente manter esse meetup como um bate-papo o máximo possível. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com um conhecimento a mais, com algum valor, alguma coisa que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês já amanhã. Então, queria manter o diálogo aqui bem aberto. Se vocês tiverem comentários, quiserem comentar alguma coisa, ou fazer uma pergunta, ou complementar alguma coisa que eu disser, fiquem à vontade. Eu montei um PowerPoint, mas ele é basicamente para guiar a gente em alguns tópicos, tá? Porque, de novo, a ideia realmente é que a gente converse sobre o que está aqui. Então, hoje, o meu objetivo é falar sobre. Vocês estão vendo minha tela? Beleza. Sim. O nosso objetivo hoje é falar sobre o que é uma gestão de portfólio de produto. Quais são os benefícios de se ter isso, né? E, em paralelo, vocês vão conseguir pensar também nas dores de não ter. Quais são as maiores dificuldades de se colocar uma gestão de portfólio de produtos para rodar? E quais são os passos básicos, assim, para você iniciar um processo de gestão de portfólio, uma governança, de gestão de portfólio, tá? Falar um pouquinho sobre mim, algumas pessoas aqui já me conhecem, não vou me estender muito, porque vocês podem ir lá no meu LinkedIn depois e ler sobre mim, mas basicamente eu comecei a trabalhar no mundo de transformação corporativa em 2005. Já passei por várias indústrias, já trabalhei na área de tecnologia, já trabalhei na área de jogos online, já trabalhei com aviação, já trabalhei na indústria de seguros, já trabalhei com fintech e no momento eu estou trabalhando com a ISW, que é uma empresa de e-commerce e logística. Basicamente, ela serve diversos clientes. Eu acho até interessante dar uma contextualizada para vocês sobre o que eu faço hoje, para a gente poder usar esse case como exemplos das dificuldades e da situação que a gente tem lá no momento. Então, vou parar aqui de compartilhar rapidinho, só para a gente poder falar mais um pouco. Vou dar um overview para vocês do que rola, tá? A eShop World, basicamente, ela desenvolve websites de e-commerce para outras empresas. Então, a ISW tem vários clientes, como a Victoria's Secret, como a Nike, como a Lululemon, como a Whoop e várias outras marcas que são clientes. Ou seja, essas empresas elas querem ter uma forma de fazer e-commerce e logística, tá? Que essa parte também está embutida nos serviços que a gente presta. E elas querem que alguém não somente monte esse website onde as pessoas vão comprar, o app, dependendo da negociação que é feita, mas elas querem que a ISW também faça a gestão desse site. Então, todos os produtos novos são cadastrados por algum funcionário da ISW, as fotos que são tiradas e colocadas lá no site ou no aplicativo para o usuário final poder ver o produto e decidir se ele vai comprar ou não, é feito por um funcionário da ISW. Então, a gente serve uma carteira de clientes muito grande e acaba se tornando um business muito complexo. Até porque alguém aqui trabalha com logística, ou já trabalhou com logística? Existem várias regulamentações por trás da logística sobre como determinados produtos precisam ser manuseados e transportados. Então, por exemplo,
A Victoria's Secret vende perfume, cremes e coisas assim. Isso precisa ter um special handling, porque senão você corre o risco de quebrar o produto, de danificar o produto. Se o produto for exposto a muito calor ou muito frio, ele vai perder qualidade. Então, tem toda uma regulamentação em cima de perfumes, de bebida, para as empresas que vendem bebida, para as empresas que vendem comida, para quem vende flores, que é um produto fresco. Para quem vende eletrônicos também, porque dependendo do tipo de postagem, se não existe um centro de distribuição da empresa, eu estou na Irlanda, né? A empresa está na Irlanda. Se não houver um centro de distribuição local, o produto precisa vir de outro centro de distribuição e depois ser direcionado por aqui. Só que, por exemplo, alguns eletrônicos, como, por exemplo, power banks, eles não podem voar em bagagens de avião, eles não podem ir no bagageiro de avião. Então, tem todo uma regulamentação, tem todo um cuidado, cada tipo de produto é um produto. E aí você pensa, por exemplo, no caso da Victoria's Secret, né? Que você pode comprar peças íntimas, ou perfumaria, ou roupa. Se um cliente faz um carrinho misto e fecha, toda a operação logística de fechar essas coisas separadas, dependendo de onde está no centro de distribuição e qual é o tipo de produto e como ele vai ser transportado, fica tudo para a inteligência da ISW descobrir como aquilo vai ser feito e, de preferência, né, tornar aquilo automatizado. Então, a gente precisa ter toda uma lógica por trás para poder fazer esse tipo de serviço. O que acontece? A ISW ela é uma empresa relativamente jovem. Ela tem um pouco mais de 10 anos de idade. No momento, ela começou como uma pequena startup e ela, nesse momento, está vivendo aquelas dores de empresas que começam pequenininhas e, de repente, né, dão certo e começam a crescer muito rápido. E qual que é o desafio, né? O primeiro objetivo de negócio, digamos assim, da ISW era fazer dinheiro, fazer caixa. Né? Então, qualquer cliente que chegasse, eles aceitavam, qualquer negócio que eles pedissem, eles aceitavam. Alguém aqui já viveu uma experiência parecida? Já. Só que isso tem suas consequências, né, a médio e longo prazo. Você começa a fazer tudo, ok, você cresce, né, você atinge aquele seu objetivo, mas internamente a operação do seu negócio fica extremamente complexa, porque você fechou vários contratos diferentes com clientes, você fez várias promessas, o time de tecnologia começa a customizar demais cada site, cada aplicativo, cada pool de código para os determinados clientes. E aí você precisa ter uma infinidade de times para conseguir manter. O que a gente sabe que não é viável hoje em dia, tanto que a gente está vendo aí na mídia, o quanto de layoff está rolando, né? Todos os desafios que a área de tecnologia, a indústria de tecnologia tem vivido. Então, não é possível ter recursos infinitos, né? E quando eu falo de recursos, eu falo de tempo, não existe tempo infinito, não existe dinheiro infinito, não existe trabalho de pessoas infinito, né? Então, justamente o que a Mariane estava falando no começo, no nosso pré-live, é essa questão. Quando eu não tenho o suficiente para fazer tudo para todo mundo, como eu sei o que precisa ser feito? E aí vem um outro ponto também, né? Enquanto essa pergunta paira no ar, o que acontece aqui embaixo é o seguinte: o time de vendas, né? O Customer Success Team, os Account Managers, eles vão lá e continuam fechando todas as vendas, assinando todos os contratos, trazendo aquele monte de coisa para dentro dos backlogs dos times, de 1000 produtos diferentes, cada produto está se ajeitando de um jeito e não tem como fazer tudo. Aí dá aquele nó, né? A gente vê que não está tendo delivery de nada, está todo mundo enlouquecido internamente e vira um grande nó que é um nó difícil de desembaralhar. Até porque envolve multas contratuais, né, penalidades, envolve toda uma questão de reputação da empresa, né? Uma empresa que fecha um contrato e depois suspende ou volta atrás,
ela começa a não ser tão confiável, ela começa a não ser tão bem vista, e aí existe uma chance dela perder fatia de mercado. Enfim, tem milhares de consequências para tudo isso que acontece. Então, a gestão de portfólio de produto, ela vem para isso, tá? Basicamente, ela é um conjunto de processos e de governança, né? Um grande framework, digamos assim, de governança para ajudar as empresas a gerirem. Estou botando aqui a minha tela de novo. Para ajudar as empresas a fazerem a gestão do que é mais importante, o que está sendo feito, começar a também ter dados, né? Ter essa inteligência a partir dos dados para poder fazer predições. E um outro ponto muito importante também que está dentro da GPP são as métricas de produto, tá? Que isso é uma coisa que nós agilistas, né, nós produteiros falamos muito a respeito, mas na realidade são pouquíssimas empresas com pouquíssimos produtos que têm métricas de produto, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que um determinado produto, né, ganhou uma nova feature. Essa feature foi priorizada, ganhou prioridade, foi executada, foi entregue. Em algum momento, alguém deveria ter discutido o que a gente espera dessa feature, em termos de métrica, qual o retorno que a gente espera, qual a quantidade de uso, né, o quanto isso vai levar a cartela de clientes, ou quanto de dinheiro isso vai trazer de volta. Essas métricas, elas deveriam estar no topo da cabeça do time que faz gestão de produto, para eles poderem validar se aquele investimento teve retorno, para eles validarem se a forma como eles fizeram um determinado business case para decidir que aquela feature era uma prioridade, faz sentido, ou se o processo precisa ser revisto. Só que assim, eu não sei como é para vocês, e até queria ouvir aí de vocês, ou vocês podem colocar no chat também. De repente a Raquel ou o Fábio vão me ajudando aí com os comentários. Eu não sei vocês, mas eu não vejo as empresas fazendo isso. Métrica de feature dentro de produto é uma raridade. Alguém aí já viu? Ou isso é um dos unicórnios? Já vi só em curso. Só, Nunca vi ninguém fazendo. só na teoria. E aí entra um outro ponto que, se eu não me engano, foi o Matheus que trouxe, Matheus Haddad que trouxe, que é a questão do life cycle dos produtos, né? Ninguém sabe exatamente aonde aquele produto está no life cycle. E o que isso quer dizer, né? Todo produto, assim como todo ser humano, de uma forma bem simplista, nasce, cresce, né? Se reproduz, mas no caso expande, e depois ele chega a um fim. Ou ele tem que se reinventar quando ele está num determinado ponto, e aí ele começa o ciclo de novo, até que eventualmente vai chegar ao fim, ele vai ser substituído, ou o que ele vai vir a se transformar vai ser completamente diferente do que a proposta original. E pouquíssimas empresas fazem esse tipo de gestão, né? De ciclo de vida de produto. As pessoas lançam, né, ou decidem investir milhões para criar um novo produto e depois ninguém sabe exatamente aonde aquele produto está. Se aquele produto está dando certo, se não está, se a gente investe, né, se vai virar depois uma vaca leiteira lá dentro do framework da Business Consulting Group, ou se vai virar um abacaxi e a gente vai ter que pensar em descontinuar mais rápido. Na verdade, o que eu percebo é que existe uma morosidade muito grande, né? Parece que ninguém quer tomar decisão de dizer, vamos descontinuar, vamos parar de investir, vamos investir em outra coisa. Acho que o Matheus levantou a mão. Eu não sei se você permite fazer umas perguntas no meio, mas Esse é o objetivo. Já está tirando nota 10. Mas da minha experiência, a minha empresa que desenvolve software recebe muitas essas demandas de a empresa descobriu, nosso cliente descobriu que o produto dele ou o software dele chegou no fim do ciclo de vida. E aí fica desesperado para fazer um novo ou para reescrever numa tecnologia diferente, enfim. Então, o que eu percebo é uma postura muito reativa das empresas, né?
Sim. Só pensa nisso quando para, né, de funcionar ou quando muda uma tecnologia e aí não vai dar mais suporte e aí precisa mexer. Então, é muito comum ser sempre um atendimento de emergência, né? E isso Sim. gera várias consequências ruins para o negócio. Excelente ponto, Matheus. E, inclusive, o que eu vou acrescentar ao seu ponto é que, assim, não só falta essa visão de longo prazo, né, do que a gente vai fazer e vira aquela correria de emergência e as decisões acabam sendo tomadas sem necessariamente alguns critérios para avaliar a decisão que vai ser tomada, ela é tomada no impulso mais do que numa racional ou em evidências. Esqueci o que eu ia falar. Fiquei pensando aqui nos caos da vida e esqueci. Mas vai voltar e aí a gente fala. Mas realmente esse é um excelente ponto, Matheus. E eu acho que lembrei agora o que eu ia falar. Uma das coisas que isso traz também para as organizações é uma grande frustração dos funcionários, né? Porque isso traz uma frustração, né? As pessoas começam a ser cobradas por coisas que de repente elas não querem fazer, por exemplo, hora extra, trabalhar final de semana, trabalhar feriado. De repente não está alinhado com os valores delas, ou elas não têm tempo de investir na gestão do produto como elas gostariam, né? Ou seja, fazendo pesquisa de mercado, fazendo UX para poder criar um produto bom. Acabam que criam um produto mais ou menos, porque estão fazendo tudo na correria, e normalmente o que a gente vê é uma montanha de débito técnico, ou de coisas que ficaram para trás, que deveriam talvez ter sido priorizadas. E essa embolação, ela só aumenta, né? Ela só continua. Principalmente se você estiver mantendo os dois produtos em paralelo, até você ter certeza se vai descontinuar o outro ou não. Muito bom ponto. Deixa eu voltar aqui. Então, o que é, né, em resumo, a gestão de portfólio de produto ou a GPP? Identificar e avaliar oportunidades de produtos, tá? E aí, dentro dessa frase, a gente tem gestão do ciclo de vida dos produtos e a gente tem que ter gestão do backlog de ideias também, né? Eu não sei se vocês sentem isso nas empresas de vocês, mas uma outra área bem caótica é a não gestão ou a má gestão das novas ideias, né? As empresas ficam falando innovation, 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 AI vem aí, a gente tem que inovar, tem que ter algum produto que tenha AI, não sei o quê, mas não existe um processo que funcione para essas ideias emergirem e serem priorizadas de acordo com alguns critérios. Então, não só a vida o ciclo de vida dos produtos que já existem, mas também novas ideias que virão a surgir, tá? E dentro dessa GPP, uma outra coisa que é importante falar, e eu percebo que está, assim, pelo menos aonde eu trabalho, estou sentindo que está rolando uma certa dificuldade de compreensão, é que a gente olhando todo, né, olhando todo o portfólio de produtos, a gente não está priorizando somente os produtos. A gente tem que priorizar também o que vai ser desenvolvido para cada um desses produtos, o que está diretamente relacionado ao ciclo de vida do produto, né? Se é um produto, por exemplo, em fim de vida, a gente não deveria estar fazendo mais investimento. Talvez a gente deveria estar só fazendo manutenção. Mas a verdade é que não existe um olhar estratégico sobre isso e as empresas estão com muita dificuldade de enxergar, de ter essa perspectiva para então tomar decisões e usar os seus recursos da melhor maneira. Que está diretamente conectado com o segundo item ali, que é priorizar o investimento em produtos. Tá? E eu queria aproveitar esse ponto para reforçar também a questão da visão de produto, né? Eu não sei como é a experiência de vocês, mas na minha experiência, o que eu vejo muito é que não existe uma clareza sobre para quem é este produto, que problema este produto resolve
né? E qual que é a nossa visão de longo prazo para esse produto, para então a gente começar, né, no mínimo viável e ir iterando, incrementando, baseado em feedback, em dados, etc, etc. Isso eu também só vi em livro. Alguém aí já viu isso aí na vida real? Já viu, Matheus? Sim, porque é o papel que a gente acaba fazendo, porque o cliente sempre chega com uma ideia, né, de um negócio, de um produto, e a gente faz essas perguntas que você citou para ele, porque senão como a gente começa a trabalhar, né? Talvez dessa perspectiva de onde eu trabalho, seja necessário ter essas respostas. Sim, Mas o cliente nunca está preparado, né? O que você disse é muito verdade. Ele nunca pensou nisso antes, né? Ele pensa muito mais no quesito de inovação ou de coisa diferente do que efetivamente que problema aquilo resolve, para quem a gente vai fazer esse produto, como essa pessoa vai usar, né? Em que circunstâncias. E aí a gente tenta fazer isso porque senão a gente acaba tendo problemas no projeto e respinga do lado mais fraco, né? A gente acaba exatamente. sofrendo depois com isso. Exatamente. Inclusive esse ponto que você trouxe aí, né, que a gente estava conversando um pouquinho sobre trazer inovação, basicamente por trazer inovação, né, porque vira um objetivo trazer inovação, mas ninguém tem de fato tempo para pensar sobre isso ou pensar numa inovação que faça sentido. Um dos, digamos assim, concorrentes da ESW fez lançou aí na mídia que eles vão começar a usar inteligência artificial e eles vão criar um assistente de compras. Não sei se vocês acompanharam essa notícia. Então, basicamente é assim: você entra no site da Nike, por exemplo, tá? E aí, ao invés de você pesquisar pelo que você quer, vai ter uma Alexazinha da vida, ou uma Sirizinha da vida, ou qualquer outro nome, que ao invés de você fazer pesquisa, você vai dizer para o assistente o que você quer. Seja por voz ou seja digitando, né? Então, ao invés de você buscar tênis de corrida preto, teoricamente você vai pedir isso para assistente. Que diferença isso faz? Será que faz? Ou será que isso é usar uma tecnologia por usar para dizer que também está no barco, né? Até porque a busca vai ser igual, né? Assim, tu vai ter que digitar o que tu quer, igual se fosse no campo de busca. Eu não sei detalhes dessa solução do concorrente, né? Mas assim, baseado no que eu li na mídia, eu fiquei assim, tá, calça laranja, né? Ele vai trazer um monte de opção de calça laranja. E aí, se você quer refinar, você vai falar legging ou moletom. E aí você tem que falar a mesma coisa para o assistente, né? Então, qual que é a grande inovação de estar fazendo isso? Será que a IA não pode buscar em rede social, por exemplo, suas postagens para entender melhor o seu perfil e escolher um produto que tem certeza que tu vais comprar? Mas Talvez, aí Rafael. travas nas questões de privacidade. Aí você vai Tem reduzir o isso. público num modo. Faz Tem sentido. isso. Mas eu acho E que. talvez não desse para ser uma marca tão específica, né? Digamos que isso fosse numa Amazon da vida, não sei, talvez até existisse esse caminho. Mas a ISW ela não tem um grande site onde todas essas marcas têm seus produtos. Não. Ela faz sites individuais para cada um das marcas. Então, por exemplo, a pessoa que está no site da Nike, digamos, falando com o assistente social, ela estaria procurando ali dentro, não é? Não é um produto de qualquer lugar. É um produto da Nike. Mas, enfim, não é para a gente solucionar esse caso aqui. É só uma sementinha para a gente pensar mesmo, né? Porque. E é esse traz aquele ponto de novo, né? Você não pensou muito bem na sua ideia, você não tem um processo para selecionar quais são as ideias que vai ser desenvolvida. Aí você fala de inovação, inovação, inovação. Você escolhe fazer uma feature que usa uma determinada tecnologia, mas não necessariamente entrega nenhum valor para o teu cliente, tá? Aí você investe recurso,
Você gasta dinheiro, você gasta tempo, você vai alocar time, as pessoas não vão conseguir fazer nada além daquilo do que elas estão fazendo. Nesse momento que a gente vive, onde inteligência artificial é realmente uma nova tecnologia, as pessoas têm uma curva de aprendizado, então não é sentar e fazer, né? Elas têm que estudar, elas têm que aprender, elas vão testar, elas vão errar, né? Elas vão ter que corrigir, elas vão ter que bater cabeça para então alguma coisa sair na outra ponta. E aí, né? Enquanto isso, talvez outras coisas que trouxessem mais valor para o cliente, mais valor agregado para quem está usando o teu produto, não estão sendo priorizadas, elas estão paradas em alguma fila, né? Então, esse é um ponto para a gente pensar também. E aí estava aqui, né? Gerenciar o desenvolvimento e lançamento de produtos, monitorar o desempenho do produto e tomar medidas corretivas. Que isso foi um pouco do que a gente conversou, né, mais cedo, de existirem métricas dentro dos produtos, não só dentro dos produtos, vou lançar uma nova feature, né? Por exemplo, vou lançar essa feature aí do assistente virtual baseado em AI. Teoricamente, eu deveria definir, antes de eu começar, deveria ser parte do business case, o que que a gente vai medir para dizer que isso é um sucesso? É a quantidade de prompts? Eu tenho certeza que talvez no começo, né, todo mundo queira testar para ver como é que é, e aí vai ter uma quantidade de prompts grande, talvez num período de curto pequeno, mas e aí a longo prazo? A gente vai ver isso ter uma queda, né? Será que isso vai ficar comprido e raso? Como é que a gente mede o sucesso disso? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, né? Como é que isso se reverte para a gente em mais vendas? E isso são critérios importantes também quando a gente está definindo o que priorizar, porque não necessariamente é só o que vai trazer mais dinheiro para a empresa, né? Tem as funcionalidades de produto que, de repente, vão proteger o nosso produto de algum risco, de vazar dados, segurança, plataforma, né? Ou conectividade, outras manutenções que precisam ser feitas. E tem também as features que vão trazer a satisfação do cliente, não é só dinheiro, né? Às vezes elas vão ver uma feature que vai facilitar muito a vida delas, que vai tornar uma experiência muito mais prazerosa, que não necessariamente vai se reverter em dinheiro. Pode ser que sim, mas pode ser que não se reverta em dinheiro, né? E às vezes, dependendo da estratégia lá dos objetivos de negócio, isso tem que ser considerado. Por exemplo, uma ISW da vida, que é uma empresa, né, que saiu de uma startup e está crescendo, para ela é importante que os clientes gostem dela, falem bem dela, que sintam que é uma experiência que vale a pena. Para quê? Para que elas fechem contrato com a gente e não com nenhum outro concorrente. Porque é isso que vai fazer a diferença no fim das contas, né? E descontinuar produtos que não estão mais atendendo às necessidades de mercado. E aí a gente vem, né, com o que a gente já vem conversando sobre a gestão do ciclo de vida dos produtos. Vou fazer uma pausa agora para perguntar. Ficou claro para vocês o que é uma GPP? Assim. Sim. Beleza. Aí o próximo ponto. Tem uma Alguém ia falar? pergunta. Sim, Fale. posso fazer. Estavas a falar, e até uma coisa que eu também trabalho numa empresa que presta uma solução de e-commerce também, mas para a área de aviação. E eu acredito que provavelmente deve ser do mesmo jeito que a tua empresa. Como que faz essa parte de gestão do produto em si? E aí tu me fala se não foi isso que acontece na tua empresa, do produto em si e da parte que eu vou dizer assim, a customização para o cliente. Porque na minha realidade eu tenho o produto que está ali sendo desenvolvido, enfim, e eu tenho o time dedicado do produto, da customização para o cliente. E aí o grande problema é como convergir coisas que estão sendo desenvolvidas aqui para o cliente específico com coisas do produto, porque muitas vezes você tem aqui o cliente pedindo coisas, priorizando coisas que
pô, de repente é importante para o produto, implementar no produto e tudo mais. Tem essa parte, como é que é gerenciada? Sim, é uma resposta um pouco longa, então vou tentar fragmentar ela Tá bem. para ser compreendida. Ao invés de a gente falar do seu produto em específico, vamos falar de um produto que de repente aqui todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Gira? Eu pensei nesse exemplo, mas um que normalmente não tem muita customização do que eu conheço. Pois é, Cenário diferente. mas tem. Tá. Vou chegar lá, tá? Mas assim, não vai ser um exemplo realista 100%, é só uma analogia para a gente pensar juntos, tá? Vamos pensar aqui no Gira, tá? Qual é o propósito do Gira? Ajudar os trabalhadores de uma empresa a organizarem o seu trabalho e ajudar a empresa a ter uma dimensão do que está acontecendo com aqueles times, né? Quem está produzindo, quem não está, quem tem backlog, quem não tem. Talvez olhar as filas, talvez olhar o value stream. Então, tem várias possibilidades para a empresa também olhar, né? Mas um dos objetivos principais é que os times consigam organizar os seus trabalhos. Alguém discorda? Tá, então vamos usar essa premissa. Só que aí o Gira, ele vende licenças, né? Ele vende o seu produto, que é um produto único, para diversas empresas. Então, vamos aqui pegar alguns exemplos. O Gira vende solução para IBM, o Gira vende solução para Lufthansa e o Gira vende solução para ISW. 3 nichos diferentes, só para a gente pensar aqui na ideia, tá? O que acontece hoje? Qual que é a realidade hoje? O time comercial, né, ou seja, de time de vendas, ou account managers, ou customer success manager, estão indo diretamente nesses clientes e basicamente anotando os pedidos que voltam para dentro dos times. Só que muitas vezes os pedidos são diferentes. A IBM vai pedir uma coisa, a Lufthansa vai pedir outra coisa e a SW vai pedir outra coisa. E aí, como é que faz? Ah, não, então a gente separa os times, né? Bota um time para cada um, e aí a gente cria um backlog para cada cliente, e aí os times vão trabalhar nesses backlogs e vão entregar para o cliente. Ou seja, o que antes era um produto, agora virou 3 versões de um produto. E cada uma dessas versões precisa receber uma manutenção diferente. Está se tornando uma coisa diferente ao processo de manutenção, de teste, de automação. Tudo vai ter que ser pensado diferente, porque eles já não são mais o mesmo produto. Tá? É como se antes você tivesse uma única linha de código e agora você tem 3 linhas de código paralelas que não se comunicam. Talvez elas tivessem começado na mesma origem, mas elas não são mais a mesma coisa. Tá? Essa é a realidade hoje. E aí, conforme cresce, né, a base de clientes, mais requerimentos você tem para cada um desses clientes, na maioria das vezes eles são diferentes, e aí a gente entra nesse túnel quase sem saída, que é de customizar para cada cliente, tá? Como é que eu vejo isso, Fábio? E eu já fiz isso em uma das empresas de aviação que eu trabalhei, tá? A empresa, ela precisa pensar no que ela quer para si a longo prazo, tá? Então, ela quer ser, por exemplo, conhecida por vender os produtos mais deliciosos a bordo de comida, se for o caso, tá? Ou o Gira, ele quer ser a melhor ferramenta para que os times consigam trabalhar. E aí, claro que os account managers e o time de comercial têm o seu papel de ir lá e entender qual que é a jornada desses times, o que eles fazem, como é o dia a dia deles, como eles usam nossa ferramenta, quais são as dores que ele tem. Se a gente fosse fazer uma mudança, que mudança seria boa para eles? Né? E aí trazer essas informações que estão pulverizadas de diversos clientes para uma gestão de produto. E essa gestão de produto falar, e olha só que coincidência, esse cliente e esse querem a mesma coisa. Tem um maior número de pedidos com relação a isso. Inclusive, se a gente fizer isso com um tracinho a mais, a gente consegue atender aquele outro cliente também.
Então, vamos fazer assim, vamos desenvolver essa feature para o Gira. As outras a gente coloca no backlog e a gente avisa para o cliente, olha, a gente documentou aqui, está no nosso backlog, mas não é prioridade nesse momento. E aquela que você escolheu, o certo, né, na minha visão, ou o certo, o melhor na minha visão seria, a gente pega aquela feature, incorpora ela nessa linha única de código e a gente se usa de tecnologias como toggle. A gente deixa desativado para estar no código inteiro e a gente só vai ativar para os clientes que disseram que queriam e pagaram por ela. Porque apesar do toggle estar desligado, né, a gestão daquele código, a gestão daquele produto, ela continua igual para todos os seus clientes. Alguns vão ver a feature do lado deles, outros não, mas está lá. E aí isso te dá agilidade, porque você não precisa ficar quebrando 1000 backlogs, gerenciando 1000 times, testando 1000 versões de código. Isso te traz escalabilidade, porque ficou mais fácil gerir a sua parte técnica, né? E isso traz, digamos assim, uma organização interna muito melhor. Agora, as empresas estão dispostas a dizer não para determinados clientes? Esse que é o ponto, né? Por exemplo, a ISW, eu acho que agora ela está entendendo que não dizer não é um problema. Ela teria que estar escolhendo os sims que ela vai dizer, né? E tentando maximizar esses sims. Até porque, por exemplo, se eu tenho alguns, sei lá, 3 clientes em comum que vão usar essa feature que eu vou desenvolver, eu desenvolvo, entrego para eles, deixo eles usarem, coleto feedback, melhoro e tal, e já treino o meu time de comercial para aprenderem sobre aquela feature, para que eles tentem vender uma coisa que já existe. Porque às vezes o cliente não pensou, às vezes, né, não era uma dor percebida, mas que de repente vai resolver algum problema de processo. Faz sentido, Fábio? Sim, sim, sim. Eu entendi que, e se não é assim, são gerenciamento de produtos diferentes. São gerenciamentos de produtos diferentes. Quando você faz essas customizações assim, a nível de código, não é a nível de toggles que você Sim, pode sim, a desligar nível de para um e código. desligar para outro, mas você tem um código diferente, a gestão é de A produtos gestão é diferentes, separada. Ok, entendi. entendeu? Sim. Que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Beleza. Então, benefícios, né, de se ter uma GPP. Maior retorno de investimento em produtos. Por quê? Porque você sabe claramente quais são os seus critérios para priorizar e você está acompanhando aquilo ali ao longo do seu value stream e ao longo da vida do produto para você decidir esse produto aqui, ó, vale a pena investir porque ele dá retorno, está crescendo, vamos olhar para ele. Maior sucesso no lançamento do produto, né? E eu digo isso porque do ponto de vista do marketing, precisa ter toda uma antecipação, seja de uma nova feature, seja de um novo produto que vai ser lançado no mercado, né? Algumas coisas, algumas marcas, né, algumas empresas, elas fazem isso de uma forma muito trivial. Por exemplo, os upgrades de software do iOS, da Apple. A gente nem sabe, né? Acorda um dia e atualizou o celular e aí você simplesmente recebeu aquela atualização. Queira você ou não, ela entrou, né? Agora, por exemplo, quando eles montam um novo celular, né? Quando eles criam um novo aparelho de celular, eles precisam fazer toda uma antecipação, que é para quê? Criar o desejo de consumo, né? E a pessoa confundir aquele desejo com necessidade, ou até mesmo tornar-se uma necessidade, dependendo do produto que seja. Então, quando você tem uma estrutura, você tem um processo de gestão, você tem uma governança de gestão, você mede o que você está fazendo, você consegue prever quando que aquele lançamento vai estar pronto. E aí você consegue fazer um lançamento de mais sucesso, porque você consegue criar essa antecipação, você consegue ter ações de marketing, de vendas e tudo mais.
Melhoria da satisfação do cliente, esse é outro ponto, né, gente? Todos esses contratos que são fechados, todas essas promessas que são feitas com o cliente, quando não se tem uma gestão do portfólio de produtos, e se tem um monte de produtos customizados, eu não sei como que é o teu caso, Fábio, mas quando eu trabalhei na indústria da aviação, o que mais tinha era a gente indo dizer para o cliente que não ia ficar pronto quando a gente achou que não ia ficar pronto no prazo que o contrato foi assinado. E nunca era assim, olha, não vai ficar pronto essa semana, mas daqui a 2 semanas com certeza. E aí era um mal-estar danado, porque as equipes tinham que ficar, né, os líderes de equipe tinham que ficar renegociando com o cliente o tempo inteiro. O cliente já estava chateado, já estava querendo cancelar o contrato, estava olhando para um concorrente para assumir o contrato. Então, gera esse tipo de questão. Quando você faz uma GPP, você melhora a satisfação. Maior eficiência operacional, né? Então, a gente consegue investir recurso no que vai dar retorno. E um outro ponto que eu queria falar aqui também, pessoal, é que quando a gente faz a GPP, a gente não mede somente os produtos dentro desse portfólio, tá? A gente mede muito a saúde do processo de gestão de portfólio. Esse é um outro ponto que a gente ainda vai falar, assim, né, dos abismos que existem, mas esse é um dos pontos que eu percebo de falha, assim, muito comum, né? De repente a gente começa até a olhar o leque de produtos e fazer algum tipo de gestão desse leque de produtos, mas a gente não mede o processo de gestão de produtos. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi lá na ISW, quando a gente colocou a primeira versão do processo para rodar, a gente ia para as reuniões de tomada de decisão com relação ao que ia ser feito, né? Que features a gente vai, então, elencar aqui para serem desenvolvidas para os nossos produtos. Nenhuma decisão era tomada nas reuniões. Estava sempre faltando alguma informação, estava sempre faltando algum dado, estava sempre... Os executivos olhavam e sentiam que eles não tinham informação suficiente para tomar essa decisão. Quando a gente olha isso do ponto de vista do processo, a gente entende o quê? Gente, o template de business case não está bom. Se está faltando informação para os executivos tomarem a decisão, que mudanças nós precisamos fazer dentro do template para que a gente colete as informações que são necessárias para a tomada de decisão e que tipo de educação, que isso é um outro ponto importantíssimo, que tipo de educação a gente dá para os nossos funcionários para que eles saibam completar, né, saibam criar esse business case baseado no template, mas que eles saibam articular as respostas para o que está no Canvas, que esse é um outro ponto, né? Senão também não adianta. Então, quando você começa a cuidar da saúde desse processo, você também aumenta a eficiência operacional. Por quê? Em vez de ter 5 reuniões para decidir uma coisa, você só precisa ter meia reunião. Certo? Redução do risco, né? Acho que nem precisa falar muito, me estender muito aqui, né? Mas a gente sabe que o que está mal organizado está sempre com risco maior de falhar, né? De não ser entregue, de falhar, de ser feito às pressas e de repente a qualidade não ficar boa e ser retornado. E, consequentemente, o aumento de agilidade, tá? Um aumento de agilidade corporativa, ou seja, a agilidade para tomada de decisão e a agilidade para reação, caso seja necessário, né? Então, surgiu uma nova ideia. Putz, a gente tem que investir aqui. Essa nova ideia aqui vai revolucionar o mercado. A gente vai ter que lançá-la na frente dos nossos concorrentes. Como é que a gente consegue ser ágil o suficiente para a gente priorizar isso, ao invés de, sei lá, todo o resto e botar isso no ar antes de qualquer outro concorrente? Então, quando eu falo de aumento de agilidade, não é aquela agilidade de time, tá? É agilidade corporativa, é a agilidade da empresa, é a agilidade da organização de se movimentar diante das mudanças de mercado, de cenário, de concorrência, de tecnologia que possam vir a surgir.
Inclusive, um ponto interessante que eu não sei se vocês estão sabendo, mas parece que agora, no final de julho desse ano, vai sair uma medida com relação à acessibilidade de produtos. Vocês ouviram falar sobre isso? Pois é, ainda não tem muitas informações, o que me leva a crer que isso vai atrasar um pouco. Mas está vindo por aí, tá? E no nosso roadmap isso já está mapeado. Todos os produtos vão necessariamente ter que ter uma certa base de acessibilidade. Ou seja, as cores, as fontes, o fundo, a facilidade que os softwares que fazem leitura, né, por exemplo, para pessoas com deficiência visual, que sejam de fato legíveis por esses softwares. E para mim, né, ainda não tem muitas informações, então, no que eu entendo de mercado, no que eu já vivi, baseado na minha experiência, vai ser tipo um GDPR da vida. Vai ser mandatório, vai chegar, vai ter que ser cumprido às pressas. Caso não seja cumprido, multas altíssimas vão ser aplicáveis às empresas. E aí? Que empresas já estão se preparando para isso? Que empresas já viram que isso está vindo aí no pipeline? Que empresas talvez estejam se antecipando? Porque não só sabem que isso vai ser uma legislação em breve, mas que pensam na acessibilidade para os seus clientes. Né? Quantos deficientes físicos, visuais, mentais, inúmeras deficiências não são clientes da Nike, da Victoria's Secret, né? Ou não querem ser, né? Então, mesmo que não fosse por uma questão legal, talvez elas já devessem estar se antecipando, né? Por essa questão toda que a gente fala de inclusão, de diversidade, né? Que a gente vem falando já há muitos anos. Então, tem esse ponto também. Comentários, dúvidas, preocupações, desesperos? Nada? Beleza. Quais são alguns desafios, né, da GPP? Primeiro ponto que eu coloquei aqui é obter a adesão das partes interessadas, né? Normalmente, os executivos, a gestão, é bem difícil trazer essa galera para querer fazer uma mudança dessa. Por mais que eles entendam o benefício de se ter uma GPP, na verdade, eles não querem, assim que eu percebo, tá, gente? Eu tô falando de uma forma muito coloquial. O que eu sinto é que eles não querem ter o trabalho necessário para fazer o processo rodar, tá? Então, você fala assim, pessoal, estou criando aqui, olha, uma versão 1 do que seria o processo e a governança do GPP da empresa. Aí, a partir de agora, vocês vão ter que ter uma reunião semanal. No começo vai ser de 2 horas, porque a gente tem que refinar tudo que existe, para a gente poder, então, peneirar e entender melhor aonde a gente está e o que que a gente tem, né? Para então a gente poder pensar o que mais a gente vai fazer. Aí pronto. Os calendários não batem, ninguém pode, ninguém tem tempo, ninguém quer participar. E aí, se, né, não tem todo mundo, aí ninguém toma decisão, né? Aí, por mais que alguém tenha dito, pode decidir aí por mim, a maioria vota, né? Democracia, a maioria aí vota e decide. A pessoa que está lá com a decisão na mão, ela não quer se comprometer com aquela decisão. Por questões culturais, né? Medo de errar, medo de ser culpado e responsabilizado por uma decisão mal tomada. E aí é onde normalmente desanda, tá? Pelo menos na minha experiência. Um outro ponto de dificuldade muito grande é coletar e analisar dado, tá? Por quê? Primeiro, as pessoas dos times, elas não costumam manter as ferramentas atualizadas, né? Então, usando aqui o exemplo do Gira. Eu não sei como é a experiência de vocês, mas nas empresas que eu passei, é um martírio de ter que ficar implorando todo dia. Atualiza seu cartão, já atualizou, tá no status certo, não tá. Você estimou, não estimou, você colocou lá, você movimentou seu cartão, você fechou, botou dano, você viu os critérios de aceite.
é uma dificuldade muito grande. Então, assim, não sei se essa informação é confiável o suficiente para decisões serem tomadas em cima do big picture que elas vão desenhar, né? E um outro ponto também é que algumas empresas, elas flexibilizam tanto a ferramenta que você vai usar, né? Querem dar liberdade para um funcionário de escolher que ferramenta ele quer usar para trabalhar, que depois fica muito difícil da gente trazer esses dados e organizar eles de uma forma padrão, né? De padronizar. Então, tem empresas que têm times trabalhando com Monday.com, com Jira, com Azure DevOps, com não sei o quê. E aí você tem que ter 1000 queries para puxar 1000 relatórios, que aí você tem que padronizar, e aí uma ferramenta tem um campo que a outra não tem, aí já não consegue, já tem uma dificuldade. Então, né? E aí tem time, por exemplo, que não usa nenhuma delas, quer usar o Miro. Usa o Miro para fazer gestão de backlog, né? Usa o Mural, ou não usa nada, tá num Excel em algum lugar, ou num PowerPoint. Aí você começa a enlouquecer, né? Então, essa parte de decidir que ferramentas vamos usar para a gente coletar e analisar os dados, para esses dados ali retroalimentarem não só o processo, a saúde do processo, mas também a gestão dos produtos em si, é um ponto de grande dificuldade, tá? Eu vou dizer que a gente está trabalhando nisso já tem um ano, pelo menos, na ESW, e até hoje a gente não tem dados confiáveis para trabalhar. Compartilhar um pouquinho, Coca. A gente começou tendo desentendimento até no que significava gestão de portfólio. Para um era uma coisa, para outro era outra coisa. Aí voltou a bater, qual a diferença de gestão de portfólio e roadmap? Aí vai lá a gente tentar explicar, né, as questões. E a própria diretoria, às vezes, tem essa dificuldade, né? Tem muita setorização, por exemplo, empresas maiores, né? Como tu estava falando, cada um usa uma coisa, né? Mas eu só quero uma visão, pelo menos para os próximos 3 meses, né? O outro, eu quero uma visão big picture de tudo que se passa. Mas, por exemplo, assim, é difícil até de tu conseguir dentro da própria empresa, de uma área, sai de uma área para outra, tu já não consegue colar as informações, as pessoas têm medo de falar as coisas, Sim. porque vão me controlar, vão cuidar o que eu tô fazendo e não sei o quê. E aí a gente acabou tendo que declinar dessa iniciativa, né, a primeira, né? Porque não se chega nem no consenso do que é o entendimento de gestão de portfólio. E assim, é surreal. Mas enfim, é complicado, Isso, assim. não, e isso foi uma dor que a gente passou também na ISW, que era chegar a esse consenso. O que é gestão de portfólio para nós e o que a gente espera dessa gestão de portfólio? O que que ela vai viabilizar, né? Porque a gente não quer criar processo por processo, a gente não quer criar controle por controle, né? Muito pelo contrário. Mas precisa existir algum controle, senão você não consegue fazer a gestão. Que outro ponto é que sim, né? Nós, enquanto Agile Coaches, a gente muitas vezes não tem esse empowerment de dizer e de direcionar, digamos, vai ser dessa forma, ou, né, a gente vai fazer assim, deixa nós fazer uma primeira versão para depois, né? É difícil. Enfim, sempre tem, parece que vem de cima para baixo, né? E mesmo quando vem de cima para baixo, né, ali naquele meio, sempre tem um bololô, uma Sim, confusão de não concordo, não é bem assim, eu entendi outra coisa, né? Começa com eles, depois eu entro, enfim. Que traz conecta aqui com outro ponto, né, Raquel? Tomar decisões sob incerteza. sim. Existe uma grande insegurança por parte dos tomadores de decisão para tomarem decisões sem que eles saibam tudo sobre ela. E venhamos e convenhamos, a gente nunca vai saber tudo sobre alguma coisa, né? A gente tem que fazer alguns assumptions, a gente tem que saber que a gente está com algumas incertezas que vão influenciar, né, a nossa decisão, que vão ter consequências em cima da nossa decisão. Mas eu vejo que, assim, esse pessoal que toma decisão, o pessoal responsável pela tomada de decisão, eles precisam receber algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação para eles fazerem as pazes com isso. Porque cada vez mais a gente tem menos certeza sobre
o futuro, sobre as coisas, sobre os comportamentos, sobre o que vai ser. E isso não significa que as decisões não precisam ser tomadas, muito pelo contrário, elas precisam ser tomadas, e quanto antes a gente toma, antes a gente descobre quais são as consequências. Se a gente tomou a decisão errada, a gente volta, corre atrás e corrige. Então fica esse impasse, né? De ninguém quer tomar a decisão. Fica esse jogo de empurra, ninguém quer se comprometer. Isso é um grande desafio da GPP. Fora que o ponto que eles falam, a gente é uma empresa que gosta de experimentar, que a gente está adepto à experimentação, mas na hora do vamos ver de verdade, opa, não, né? Não posso ser eu a dizer que errei, Deus o livre. Exatamente. É o psychological safety e Só o que fail não, fast são só pro escritos na forma. parede, né? Nossos valores. Mas ninguém ali está vivendo esses valores de fato, né? Tá todo mundo com medo de tomar uma decisão errada. Matheus Tem levantou um, a mão. tem um comportamento que eu observo bastante também, que quando a gente não tem esses dados organizados desta forma, não tem visibilidade disso, a tendência é que os tomadores de decisão utilizem seus interesses pessoais ou o desejo por mais poder de alguma forma, né, para decidir. Então, o simples fato da gente organizar, deixar visual e compartilhar essas informações dos produtos, dos projetos, de uma forma fácil, né, acessível para essas pessoas, desvia esse foco, né? Ajuda aquele grupo, apesar dos interesses pessoais, da disputa pelo poder e tudo mais, se concentrar em algo do mundo real para decidir, né? E não só no que acha que deve ser ou no que é interessante pessoalmente para tomar uma decisão. É uma mudança que acontece pelo simples fato de existir, né? Então, Uma assim, referência, sim. uma outra referência, né, que é externa a todo mundo. Que é Então, assim, comum, né? Externa e é comum. por pior que seja a primeira versão, né, só de ter a primeira versão, alguém já falou assim, mas poderia também ter uma visão Exato. dessa e daquela, ou aquele dado. E isso é muito interessante de perceber. Sim, sem dúvida. E é difícil mesmo, né, gente? Assim, eu não quero parecer que eu estou criticando por não tomarem decisões. É difícil. Por exemplo, esses dias eu estava tendo uma conversa com o meu marido, uma coisa bem pessoal, né? A gente estava falando assim, e aí, vamos trocar de carro? Nosso carro já está bem rodado. Eu agora peguei um trabalho que eu vou precisar dirigir 500 quilômetros por semana. A gente tá assim, e aí, vamos trocar de carro? E eu me peguei nessa situação de não conseguir tomar a decisão de trocar de carro ou não. Porque eu tô assim, cara, esse carro me serve. Eu comprei tudo bem, tá rodado, mas eu comprei ele zero. Eu conheço esse carro, eu sei tudo que foi feito nele, eu sei tudo que aconteceu, né? Eu tenho um apego com ele também. Mas eu entendo o ponto de vista do meu marido, que o carro está desgastado, já não está valendo mais nada, e a gente ainda comprou ele num PCP. Não sei se aí em Portugal vocês têm esse também, é tipo um leasing, né? Não é um financiamento. Então, chegar no final do contrato, que é no final desse ano, a gente ou se desfaz do carro, né? Ou a gente fica com o carro. Mas para a gente ficar com o carro, a gente teria que pagar um valor residual que ficou do leasing. E aí a gente fica assim, pô, valor residual, de repente vale mais a pena dar entrada num outro carro e começar um financiamento novo. Ai, não, mas eu não queria ter parcela a mais, não sei o quê, agora que vai acabar. Ou seja, não é fácil mesmo, né? O que a gente precisa fazer qual é o nosso objetivo com esse carro? Qual é o objetivo do carro, né? Que valor que ele traz para a gente, para nossa família. E aí, baseado nisso, por exemplo, eu tenho um carro que é 100% elétrico. Para viajar esses 500 quilômetros por dia, né, uma vez por semana, ele não tem autonomia. Ou seja, eu vou precisar chegar em algum momento para carregar o carro, ficar pelo menos 1h30 esperando o carro carregar, para então seguir viagem. Isso se, né? Aí a gente começa com as variáveis. Isso se o charger estiver funcionando, Tu não não ligar tiver o ninguém parado no ar-condicionado. charger, né?
Andar 100 por hora, não ligar o ar-condicionado. É isso aí, sai desligando tudo, né? Então, você começa a ter um monte de si, né? Se a gente pensar assim, não, vou chegar lá, vou botar o carro para carregar, na hora de ir embora, o carro vai estar carregado, eu vou embora. Tá, mas e se não estiver funcionando aquele carregador? E se tiver outro carro na fila? E se tiver uma fila de carros esperando? Se cada carro levar 1h30, será que não vale mais a pena pegar um diesel? Ai, mas aí o road tax é mais caro, né? O imposto é mais caro, o seguro é mais caro, né? E o futuro? Todas as empresas de automóvel estão dizendo que até 2030 não tem mais carro que não seja elétrico ou híbrido. E aí você começa, né? E aí? E aí? O que que a gente decide? E a gente não decide nada. Então, assim, não é fácil realmente, é muita incerteza, a gente não sabe, né? Mas em algum momento essa decisão vai ser tomada. Nem que seja assim, decido não fazer nada. E aí, quando vencer o contrato, eu decido se eu vou pagar o valor residual ou se eu vou vender o carro e perder dinheiro. E eu já sei que isso vai acontecer, né? E aí é uma decisão não decidir. Esperar para ver. Gerenciar um portfólio complexo, né? A gente estava conversando sobre isso, principalmente para empresas que customizam muito seus produtos, como a ISW também faz, né? Porque a Nike quer uma coisa, a Victoria's Secret quer outra, um quer uma jornada, outro quer outro, um quer, né, não sei quantos cliques para chegar lá no pagamento, outro quer outro. Então, existe muita customização. Em geral, existe muita customização, né? Essa questão de ter uma visão única de produto e se usar de tecnologias como Toggle para fazer isso, ainda não é uma coisa que está todo mundo familiarizado, usando, enfim, até mesmo para decidir isso, é uma decisão sob muitas incertezas, e aí ninguém quer decidir. E manter-se atualizado sobre as últimas tendências, né, gente? Não só, e aqui eu não falo somente de GPP, tá? Eu falo de produto mesmo. É difícil a gente estar atualizado sobre tudo que está acontecendo, quais são as tendências, qual é o futuro, e a gente poder se posicionar para poder tomar essas decisões. E aí acaba acontecendo o que o Matheus comentou mais cedo, né? Que a gente decide de última hora, que a gente acaba sendo muito reativo. E aí isso começa a gerar todo um bololô que é difícil até priorizar. Você acaba tendo muito desperdício na sua gestão de produto, né, de portfólio, porque você começa muita coisa, não termina, não entrega, e aí não tem o retorno sobre o que você já investiu. Seja no produto, seja em features, seja lá no que for. Beleza? Bom, como começar? Esse slide ficou um pouquinho pesado, mas o objetivo, na verdade, é mandar isso aí para vocês depois e vocês usarem isso aí de colinha, tá? Para quem quiser começar, ter um caminho para começar. Então, eu coloquei aqui, quais são as principais etapas para começar uma abordagem estratégica de gestão de portfólio de produto? Primeiro, quais são os seus objetivos estratégicos, né? Quais são os objetivos estratégicos da empresa? É muito importante ter isso em mente, né? O que que a empresa está pensando em atingir? E também tem que tomar muito cuidado, né, com alguns objetivos que parecem um pouco vazios, né? Ou que não estão associados, são quase métricas de vaidade, né? Aquelas empresas que têm como objetivo estratégico crescer 5 bilhões de revenue por ano nos próximos 5 anos. Tá, mas fazendo o quê? Né? Ampliando sua base de cliente, fidelizando. Como você pretende chegar nisso, né? Tem que ser um objetivo mais bem estruturado. Segundo ponto, avaliar o portfólio atual. Né? Como a Raquel estava falando um pouco mais cedo, é muito importante você conseguir refletir a sua realidade de hoje no papel, né? Ou no PowerPoint, ou no Miro, ou onde você quiser. Mas é importante você conseguir refletir aquela realidade em algum lugar para você poder olhar e falar assim, cara, que caos. Né? E é caótico mesmo. Mas é importante que você crie essa visão única, como o Matheus também estava falando. Todos terem uma mesma referência. E a gente poder discutir em cima daquilo.
né? E não em cima do que está dentro da cabeça de cada um. Terceiro ponto, identificar as oportunidades de produto, né? Então, uma vez que você avaliou onde você está, é importante você começar a entender aonde você está dentro do ciclo de vida de cada um daqueles produtos que você tem no seu portfólio, tá? Quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são as fraquezas? Pode fazer uma análise SWOT aí de cada produto para poder começar a entender isso. Priorizar os investimentos que vão ser feitos, né? E aí, baseado até nessa análise de oportunidades e ameaças, você vai começar a entender melhor aonde você vai começar a investir. Uma coisa importante que eu acho, né, que eu diria para vocês com relação a priorizar investimento, é ter um critério de priorização, né? Ter uma conversa, deixar em algum lugar um guideline, uma referência do que é levado em consideração quando está se decidindo aonde vai investir dinheiro. Então, por exemplo, segurança é um ponto crítico para priorizar investimento. Então, se eu tenho uma inovação aqui e eu tenho uma feature ou uma alteração de plataforma, ou seja lá o que for, que vai proteger o meu produto está em risco e eu preciso proteger o meu produto, o que eu priorizo? Algumas empresas talvez tenham como prioridade inovar, elas querem ser as primeiras, elas querem ser as pioneiras, e talvez aquilo ali seja o critério mais importante para elas. Para outras, talvez vai ser a segurança. Para outras, talvez em segundo lugar venha a experiência do usuário. E para outras, talvez venha o dinheiro que eles vão fazer em cima das features, né? O ROI que eles vão fazer em cima desses investimentos. Então, é importante ter clareza para a empresa quais são os critérios, né? Qual é a ordem de importância dessas coisas. Porque senão acontece muito o que o Matheus falou. Cada um vai ter sua própria agenda, cada um vai ter sua própria prioridade, e aí a decisão se torna ainda mais difícil. Gerenciar o desenvolvimento e o lançamento de produtos, né? A gente já falou um pouquinho de lançamento, gestão do gerenciamento do desenvolvimento é um outro ponto que é importante ter visibilidade também quando a gente fala do GPP, né? Uma coisa que eu trouxe para a ISW, por exemplo, é a gestão do Value Stream. Não sei se vocês já ouviram falar de Value Stream Management. Já, né? Então, eu trouxe a ideia do Value Stream Management, que é para a gente posicionar cada feature de cada produto que está sendo desenvolvido dentro desse Value Stream, que é para a gente entender o que ainda está em fase de discussão, né, de refinamento, o que já está em fase de desenvolvimento, o que está em fase de teste, não só por produto, mas interproduto também, para eu ter essa grande visão do que está acontecendo, que é para eu poder, por exemplo, decidir, pessoal, esse produto aqui que é mais prioridade e está em teste, mas o teste não está andando na velocidade que a gente queria, vamos fazer o seguinte, vamos pausar o desenvolvimento de outra coisa que está mais aqui embaixo e vamos trazer essas pessoas, esse tempo, para focar nisso aqui que é mais importante para a gente, tá? Então, tem uma forma de você fazer a gestão também do desenvolvimento do produto e das features desse produto. Monitorar o desempenho do produto e tomar medidas corretivas. Eu coloquei isso aqui como começar, mas isso aqui já é uma coisa avançada, métrica de produto, né, que a gente falou, mas comecem a trazer a ideia de que é importante estar medindo o produto para saber, inclusive, se os critérios que estão sendo usados dentro do seu processo de GPP estão dando o retorno que você esperava, né? Senão você não vai ter feedback sobre o seu ciclo. E descontinuar produtos que não estão mais atendendo às necessidades do mercado. Isso é um outro ponto, né? Não é fácil, que a gente volta para aquela questão de ninguém quer tomar decisão, é difícil tomar decisão sob incertezas, mas é importante começar a ter essa conversa, né? Vamos ver aí, over time, né? Ao longo do tempo, como é que está a base de usuários, como é que está
o revenue que esse produto está trazendo, né? Começar a ter essas observações, fazer as perguntas, ter isso documentado e visível em algum lugar, para que a ideia de que os produtos provavelmente têm um fim, né? Possivelmente, provavelmente tem um fim, e trazer as pessoas para ficarem mais confortáveis com a ideia de que em algum momento elas vão ter que tomar uma decisão, igual o carro, que já está rodado, está chegando ao fim. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu deixei esse último slide aqui como bate-papo, que é para a gente trocar mesmo. Queria saber o que vocês acharam, como é que está a cabeça de vocês agora versus quando vocês entraram aqui no Meetup, se as expectativas de vocês foram atendidas. E aí, gente? Eu gostei bastante. Acho que as minhas curiosidades foram sanadas. Não importa o tamanho da empresa, a gente sempre cai nos mesmos problemas quando começa a querer gerenciar muita coisa ao mesmo tempo. Não, tem que priorizar. A primeira empresa que eu trabalhei, ela desenvolvia um software para hotelaria e ela caiu em personalização sem fim, um monte de. Então, até que uma hora falou: não, a gente vai personalizar nada, vai criar um novo produto e esse produto não vai ser personalizável, e sabe, assim, pivotou geral. E mesmo assim, com o tempo, voltou a personalizar. Então, é muito doido. Mas nesse caso aí, o direcionamento era sempre do cima para baixo e era a única pessoa que tomava a decisão. Era a única coisa, né? Não Sim. tinha dúvida de quem ia tomar a decisão, era sempre a mesma pessoa. E isso já facilita, né, Mari? Quando você sabe quem vai tomar a decisão. Sim, Porque mas esse nem é um outro sempre a ponto, decisão né? Nem é a sempre é certa. tomada, mas pelo menos a gente sabe para quem a gente fica olhando, né? Exatamente. E nem sempre é a melhor também, porque na época, né, isso daí já faz um tempo, na época a pessoa não ligava para o cliente em si, era o que ele achava do cliente que importava mais, entendeu? Então tinha esse probleminha aí, mas com o Nada tempo demais. melhorou. Mas eu Pessoal, gostei bastante, obrigada. Obrigada, Mari, pelo seu depoimento. vocês querem um tempinho para escrever ali no Slice? Como é que querem fazer? Querem fazer? O pessoal foi Pelo horário, eu saindo. pensei em, de É. repente, a gente fazer um sorteio depois, e aí a gente anuncia lá nas redes quem ganhou e faz a comunicação. O que você acha? O pessoal que Só, está só aqui. precisava saber se tem alguém do Brasil, se tiver alguém, que aí a gente não vai colocar o Summit, que vai ser em Lisboa, ou podemos colocar, se a pessoa quiser, vem para cá. Rafael, tu tá aqui em Portugal? Sim, sim, Portugal. Então tá bom. Acho que Então, nós tá. todos estão Então, tranquilos. todos estão. Então, a gente vai mandar o link para vocês. Pode ser, pessoal? Vocês respondem lá? Como é que vocês podemos fazer? Seria Eu bom dar um coloquei, prazo, né, Raquel? eu coloquei o meu ali já no Já link que colocou? vocês mandaram. Ah, ótimo. Beleza. Muito bom. Aí vocês que sabem, eu vou só assinar, né? Não sei. Coloca só teu Coloca o nome em nomezinho para cima, saber. logo na primeira letra, Matheus, assim, que é. Cris, que saiu. Rafael, se puderem colocar lá no Slice. Eu não vou conseguir participar, mas eu vou deixar o feedback aqui. Tá Tá ok. bom. Obrigada, então, pessoal. Se puderem abrir a câmera aí, Rafael, a Sil. Pessoal que ficou até o último. Vou tirar uma fotinha aqui. Manda. É. Coloca, olha pra cá. Tô no comboio. Poxa. Mas podia abrir a câmera. Seu. Então tá, gente. Muito O Rafa obrigada. apareceu, ele saiu na foto. Deixa eu tirar outra agora. Poxa, as pessoas abrem só. Depois, Deixa espera eu aí, parar de calma. compartilhar para ver se te ajuda aí. Calma aí, gente. Bora lá, sorrisão. Abre a câmera, assim, no comboio. É a Silvia Greco, essa? Sim, ó. Garota, própria. abre essa câmera aí, anda. Pronto, agora vem uma ordem, seu.
Ó, Viu? como é que funcionou? Aí, Coca, ó. Sorrisão. Botei fé na Coca. A Coca tem poder de persuasão. Você viu? Então tá, gente. Muito Valeu, obrigada, pessoal. Muito Coca. obrigado. Obrigada. Boa Imagina, noite. pessoal. Obrigada a vocês. E a gente mantém contato pelo Obrigadão, Coca. LinkedIn. Sim. Isso. Depois Boa. eu passo partilho lá a apresentação também que a Coca vai me mandar. E aí partilho com vocês no chat. Tá bem? Isso. Vou te Obrigado. mandar E aí? agora, Raquel. Tá bom. Tá? Beijinhos. Boa noite, Valeu, pessoal. gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.